Vamos tentar de novo. Tô sem prática com live, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Tentando mais uma vez. Ela aparece pra mim, aí ela desaparece, eu não sei por quê. Pra eu convidar. Vamos lá. Será que agora foi? Consegui enviar o convite, eu acho. Vamos ver se rolou. Ari, chegou por aí? Tem bastante gente aqui para te ouvir hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Manu entrou, Janaína. Um monte de gente aí ajudou a divulgar a live, só que a nossa convidada não chegou. Vamos fazer uma live sobre alergia alimentar sem a alergista aqui hoje. Vamos lá. Ari, você recebeu meu convite? Eu vi que você entrou aqui. Vamos ver. Acho que agora vai. Agora que eu vi você, eu consegui mandar mais diretamente o convite. Boa noite! Ai, deu certo! Tudo bem, Denise? Eu não Tudo. estava conseguindo, só quando você mandou o convite do vídeo que eu consegui entrar. Aquela pessoa que sabe tudo de tecnologia aqui, né? Eu não Novo estava acha que a sabendo gente te ajudar, sabe. foi o problema, fui eu. Mas tudo bem. Tudo bem, Ari? Quanto tempo, né? A É pandemia nos verdade, separando aí. é verdade. Estava com saudade, mas é É bom a isso gente se encontrar aí. pelo menos por aqui. Nossa, que loucura, né? Olha, já temos 63 pessoas aqui ao vivo para ouvir você, minha convidada, minha celebridade hoje aqui. Hoje a gente quer te Não, ouvir, hein? Tem eu um acho que monte o de pessoal gente quer, aí. eu acho que o pessoal quer te ouvir também, viu, Denise? Acho que a gente vai Eu bater um tenho papo, vai ser uma perguntas. troca. Ó, tanto de pergunta que eu tenho aqui para você. Bom, vamos lá, Ari. Brigadíssima mais uma vez por você aceitar o convite prontamente. Sobre esse assunto que acho que conversa tanto, né, nas nossas práticas aí, a gente na pediatria tentando fazer de tudo para prevenir as coisas, você lá na alergia alimentar, conversando com o comportamento alimentar. Eu aprendi muito com você, principalmente a melhorar, ampliar esse olhar para a patologia mesmo na dificuldade alimentar, e acho que tem sido muito produtivo para mim tudo que eu aprendi com vocês da alergia e com você. Então, eu recebi algumas perguntas, algumas delas eu já até comentei com você aí nos bastidores, e depois tem algumas outras. E quem quiser mandar pergunta também, pessoal, fiquem super à vontade, tá bom? Vocês são super bem-vindos. Eu sei que tem um monte de pediatra aqui, pediatras gerais e os alergistas, né, que seguem a Ari aí. Esse final de semana nós tivemos a nossa aula de introdução alimentar do curso e teve bastante perguntas sobre alergia, então acho que vai ser um complemento. Você quer falar alguma coisa, Ari, antes da gente começar? Eu quero, na verdade, agradecer você o convite, Denise, e dizer que também eu aprendi muito. Se você aprender um pouquinho comigo, me sinto muito honrada, porque eu também aprendi muito com você. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que é eu passei a pensar mais sobre saúde. Você tem Oh, traz maravilha! um olhar, traz um olhar muito importante, que é sobre a saúde, sobre a promoção de saúde, que me encantou muito essa visão e eu trago no meu dia a dia. Oba, vamos lá, estamos nos complementando então. Ari, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que é uma pergunta muito comum, tanto de pediatras quanto de mães. Na sua prática, de tudo que você sabe, ampliando um olhar preventivo um pouco para as nossas crianças do consultório geral. Na sua opinião, é possível a gente prevenir a alergia alimentar? Tem algum método, alguma forma, alguma fórmula mágica?
para prevenir alergia alimentar, na sua opinião? É o que todo mundo quer, uma fórmula mágica, mas infelizmente fórmulas mágicas não existem. Fórmulas mágicas são enganosas e para problemas complexos as soluções também são complexas. E quando a gente olha para o cenário da alergia alimentar, ele acompanha o aumento de tantas outras doenças crônicas, inflamatórias, e a alergia alimentar é mais um, que é reflexo de uma série de alterações que o corpo, e especialmente o meu órgão, o órgão que eu cuido lá, que é o sistema imune, que serve de anteparo para todas essas modificações que o mundo passa, e o ser humano passa, e a criança passa, desde lá da gestação, até nos seus primeiros dias de vida, seus primeiros meses de vida. O sistema imune está aprendendo a conversar e conhecer esse mundo, e as interações são extremamente complexas. E a alergia alimentar é um dos fenômenos que ocorrem quando essa conversa do sistema imune com o mundo começa a travar. E nessa complexidade não dá para a gente pode conversar, e eu acredito que esse é o objetivo, de várias coisas que a gente pode intervir para melhorar essa conversa que o sistema imune tem com o mundo. O sistema imune serve para defender a gente, mas para isso ele precisa aprender tanta coisa, precisa aprender o que é seu, precisa modular suas respostas, saber controlar, saber regular, saber reconhecer o que é estranho, mas não precisa reagir. E para isso tem vários pontos que começam desde da mãe, do nascimento, como é esse nascimento, como é a alimentação dessa criança, como ela se alimenta logo nos seus primeiros dias de vida, que o seu sistema imune tá, lá dentro do útero está pronto para alergia, e como que ele interage, que alimento que ele toma. E aí a gente, então, dito essa introdução, para dizer que não existe uma fórmula mágica, não existe um protocolo para prevenir alergia alimentar, existem alguns olhares. E os olhares, a Denise, eu acho que sabe falar melhor do que eu, porque tudo que a Denise fala sobre pediatria, sobre promoção de saúde, sobre os pilares, né, de uma vida saudável, tudo isso que contribui para a saúde também, de alguma forma, pode contribuir para a prevenção de alergia alimentar. Não tem nenhuma intervenção pontual que previna a alergia alimentar. Então, para responder então agora, o que a gente tenta, que a gente sabe que aumenta o risco da alergia alimentar e, portanto, a gente vai tentar evitar isso. Tentar parto normal. Então, parto normal cria uma microbiota saudável. Parto cesárea, para algumas situações, ele será indicado, mas pensando em alergia e pensando numa conversa com o sistema imune, é bom que esse sistema imune seja colonizado, né, tenha contato com bactérias ali do trato do canal vaginal da mãe. Então, o parto normal. O aleitamento materno exclusivo e evitar, aumenta demais o risco, aquela fórmula infantil, a proteína do leite de vaca nos primeiros dias de vida. Tem um trabalho que é recente, mas não tão, de 2019, com um número grande que mostrou, publicado no JAMA, que mostrou que crianças que recebiam leite, fórmula infantil, nos primeiros 3 dias de vida, tinham um aumento de 7 vezes no risco de alergia à proteína do leite de vaca. Porque nesses primeiros dias, o sistema imune, o braço da alergia, que a gente chama de TH2, é um braço que está mais ativo e precisa ser regulado. E aí, no leite materno, leite materno é um órgão vivo ali que contribui para essa conversa do sistema imune. Então, leite materno. Depois, quando a criança for para a introdução alimentar, eu vi que você vai fazer algumas perguntas ali mais para a idade da introdução alimentar, que é a criança se alimentar o mais natural possível, com diversidade, nenhum alimento é vilão, e aí vamos embora, porque acho que tem muita coisa. A resposta, então, agora, só finalizando, não tem uma fórmula mágica, não tem nenhuma coisinha que isoladamente a gente faça que possa prevenir, mas um conjunto de coisas podem ajudar essa criança a ter um sistema imune que converse melhor com o seu ambiente, e faz parte desse ambiente a comida, os alimentos. Eu coloquei uma pergunta aí, você conseguiu ver? Deixa eu ver. Onde que eu tenho que olhar, hein? Então, onde que eu vou falar. A pergunta eu não estou entendendo aqui o nome da pessoa, mas ela perguntou, então, já que você está falando disso, né? Leite materno versus alergia.
Leite, qual a relação? Ela pergunta. Existe benefício? O leite materno realmente previne a alergia alimentar? Aí, Olha, se você quando quiser eu falei responder. que nenhuma coisa, nem mesmo leite materno isolado, isso é o cuidado que a gente tem que ter. Então, muitas vezes, as mães, aqui provavelmente tem algumas, que falam assim, mas eu amamentei, o meu filho não recebeu fórmula, nasceu de parto normal, e mesmo assim teve alergia alimentar. Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de diminuição de risco, e é algo difícil para a gente entender, porque não significa que eu vou ter determinada atitude, fazer determinada intervenção, né, oferecer o leite materno exclusivamente e por isso o meu filho não vai ter alergia alimentar. Não é bem assim, mas é um fator que contribui para a diminuição do risco. Mas isoladamente o aleitamento materno, nem mesmo o aleitamento materno, estatisticamente, não mostra que sozinho é capaz de prevenir a alergia alimentar, mas possui uma série de benefícios que, conjuntamente com outras estratégias, todas as alterações imunológicas e todos os benefícios imunológicos que ele traz apontam na direção de contribuir para a prevenção de alergia. Maravilha. E é engraçado como tudo na gente é assim, né? O ser humano é multifatorial, a gente está no meio de uma orquestra, né? Cada fator é um instrumento, eu falo isso em relação também à obesidade. Poxa, mas eu amamentei e ele é obeso. Eu amamentei, sei lá, tive parto normal, não tive cesárea, ele é obeso. A gente não sabe nem quantos fatores estão relacionados à obesidade, né? Então, qualquer estudo de causa única e efeito, eu sempre falo isso, precisa ser visto com cuidado, porque você está entrando com um fator numa coisa que é multifatorial, num desfecho que é multifatorial. Então, é complicado você dar conta de todos os vieses possíveis, né? Tem várias perguntas interessantíssimas, Ari, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as perguntas que a gente meio que falou nos bastidores, porque elas são mais gerais, depois a gente vai voltando para as perguntas ao vivo aqui de agora, tá? Tá. Tem uma pergunta, uma coisa que eu ouvi você falar numa aula sua, que eu gostei tanto do jeito que você falou para os alergistas. Você falou de um jeito que mexeu comigo, assim, por conta de eu Ai, meu ser, Deus. né? Se você lembra, tomara que eu Positivamente. lembre. Tomara que eu lembre. Não, uma coisa super simples. Você falou assim, super empática, super adequada, que eu acho, falei, meu, isso precisa ser mais ouvido, né? Você falou, gente, cuidado com as dietas restritivas, né, para as mães, porque você restringir traço de leite na dieta de uma mãe pode fazer com que ela perca a rede de apoio. Pode fazer com que ela não possa ir na casa da mãe dela. E isso me marcou muito. Você falou isso de um jeito muito forte, assim, eu falei, nossa, realmente, né? O estresse, a gente já sabe que o aumento de cortisol no corpo da gente aumenta o cortisol no leite materno e isso muda o comportamento do bebê. Isso a gente já sabe, que muitos dos bebês high need, que o pessoal fala e gosta de fazer mil estratégias para diminuir aí as demandas do bebê, são bebês estressados porque estão mamando hormônio de estresse da mãe, né, que está estressada. Aliás, vai sair uma escala de burnout, de mami burnout, eu vou depois postar aqui, Ah, bem é? interessante. A Quero gente precisa saber. saber abordar isso um pouco. Queria saber, como eu sei que você fala muito sobre isso, né? As dietas restritivas, afinal, né? Não dar glúten, não dar lactose, não dar proteína de leite de vaca para a mãe, não dar frutos do mar, amendoim, enfim. Isso são coisas que as pessoas ainda falam como prevenção de alergia. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Que isso não tem sentido, está desatualizado. Hoje a gente sabe que por inúmeras razões e também não serve para prevenção e pode trazer prejuízos para a saúde materna e trazendo prejuízos para a saúde materna pode trazer prejuízos para o bebê também. Então não previne, restringe, não tem alimento, né, o alimento vilão que a mãe não pode comer. O ideal é que essa mãe se alimente bem. E realmente, ouvindo você falar, eu lembro, porque isso para mim é uma verdade muito grande, a preocupação quando a gente fala de tentar estimular o aleitamento materno, não é só uma frase bonita e uma frase politicamente correta ou correta do ponto de vista de saúde, mas é algo que vai muito além, a gente ter atitudes que realmente diminuam, né, os desafios que essa mãe precisa vencer para manter o aleitamento.
E a restrição alimentar, por si só, já é uma barreira grande para essa mãe que quer amamentar seu filho. E se a gente começar a colocar dificuldades com restrições que, às vezes, somando restrições que não são necessárias, fazendo restrição de traços que, na maioria das vezes, não é necessário. Então, é fazer uma avaliação individualizada. A alergia alimentar é um exemplo muito claro do olhar, da importância do olhar individualizado, olhar para as necessidades individuais. Nós temos os guidelines, temos os estudos que são muito importantes, eles são o norte que nos permitem nos atualizar, mudar paradigmas, mas nenhuma conduta... Então, existem bebês que são sensíveis a traços? Existem. E para esses, a mãe vai precisar fazer essa dieta e a rede de apoio vai precisar ser redobrada e uma série de adaptações feitas para conseguir que esse aleitamento tenha sucesso. Agora, impor restrição para traços, porque, ouvi dizer que o fulano, ou porque os meus pacientes eu faço restrição de traços. Não, isso não existe. Impor restrição de traços, trocar a panela, isso... para a maioria não é necessário. E fazer com que todo mundo faça isso pode ser muito prejudicial. Exatamente. Então, a gente da Pediatria Geral agradece muito essa sua orientação, porque essas restrições, inclusive para a construção de comportamento alimentar, é muito complicado. A gente sabe hoje que as atitudes parentais na hora da introdução alimentar... Então, a mãe que tem medo da criança ter uma reação alérgica, isso já pode definir a relação da criança com a comida. A criança também pode ter medo de comer e desenvolver uma dificuldade alimentar por conta desses dogmas todos aí que a gente coloca e que muitas vezes são desatualizados, como você falou, né? O pessoal da gastropediatria, no caso, o presidente da Sociedade do Espírito Santo está agradecendo também a Roberta Fragoso, que eu amo. Oi, Roberta. Obrigada, Rô, pela presença. E assim, então, é importante essa conversa aqui na minha área da nutrição. Eu tenho muito problema com restrição, né? As dietas sem glúten, sem lactose, para quem não precisa, podem ser também prejudiciais para as crianças, do ponto de vista comportamental. E isso é uma discussão que não tem fim, porque realmente existem as pessoas que, bom, para mim dá certo, e aí vira verdade absoluta, né? Então, eu sabia a sua opinião, por isso que eu queria que você falasse dela para a gente. Outra coisa, Ari, que eu queria que você falasse um pouquinho, é que a gente da pediatria, as mães também, né, sempre culpam os alimentos por qualquer manchinha na pele que aparece. Então, estamos aí com urticária. Isso é alguma coisa que ele comeu, certeza. Né? Tá coçando, tira o leite. Tá com urticária, tira não sei o quê. Como é que é isso? Os alimentos são normalmente os vilões desses quadros respiratórios e de pele? Ou não é tão comum assim? O que você pode falar para a gente, de um jeito geral? Nossa, quanta oportunidade de desmistificar tanta coisa, Denise. Exato. Bom, você falou muitas verdades já na sua pergunta. E aqui está acabando. Qualquer coisa, depois eu tiro o celular e seguro ele aqui para carregar. Okay. Nem tudo é alergia. Então, não é porque comeu determinado alimento e teve um sintoma que isso é alergia. Tem tantas reações não alérgicas que podem surgir após o contato com o alimento e muitas delas não são alergia. Então, o primeiro passo é diferenciar sintomas do diagnóstico causados por alimento, do diagnóstico de alergia, que envolve uma série de passos, não necessariamente com exame, algumas vezes tendo auxílio de exames, em outras não, mas uma metodologia na anamnese, na história, que nos permitem a hipótese da alergia alimentar. E o segundo aspecto importante é que não existem os alimentos vilões. Eu, particularmente, a gente chama, né, dos alimentos mais alergênicos ou dos alimentos alergênicos, né, os top 8 lá que tá leite, trigo, ovos, soja, amendoim, peixe, camarão, frutos do mar. Esse grupo é um grupo que realmente causa a maioria das alergias alimentares em crianças. Mas, muitas vezes, o que eu vejo é a criança desenvolver uma alergia a leite
e aí, então fica com medo de introduzir o ovo ou o peixe porque é alergênico. Uma coisa que tem que diferenciar é que esse termo alergênico, ele é populacional. Individualmente, para mim, o leite não é alergênico, o ovo não é alergênico, o camarão não é alergênico, porque ele não é alergênico para mim. Então, numa criança, quando uma criança tem uma alergia, ou o irmão, às vezes a gente vê assim, o irmão teve, então fica com medo dos alergênicos para o irmão mais novo que nasceu, porque esse grupo causa alergia. O alimento ele é alergênico quando ele causa alergia para aquela pessoa. Senão ele não é alergênico. E o problema da alergia está muito mais na pessoa, na forma. É como se ela tivesse um leitor que está com defeito. Então o problema está no leitor e não no alimento. Então não é o alimento que tem um problema. É alguma coisa no leitor, que esse leitor eu estou fazendo de conta aqui que é o sistema imune, é que não está lendo direito que alimento é alimento. E alguns alimentos são mais comuns desse leitor falhar, talvez porque são alimentos mais comuns, características da proteína, mas não tem alimento assim que é alergênico para todo mundo, ou que todo mundo tem que ficar com cuidado, ou mesmo as crianças que já tiveram alergia. Sim. E vocês falaram, né, em uma das aulas que a gente se cruzou por aí, né, que a gente não tem que pensar no alimento como primeira causa de urticária, certo? Você pode falar isso pra gente? Posso, qual que é a primeira... posso. No PS de pediatria, chega lá... Isso. Urticária aguda, que é a cara da alergia, né? A urticária é a cara da alergia. Só que o comportamento da urticária, na urticária aguda, essa urticária aguda que chega no pronto-socorro, que a criança já está alguns dias com urticária, que a gente chama de urticária aguda, 70% das vezes é por ativação do sistema imune. Então, durante infecções, o sistema imune da criança é ativado e o sistema imune tem várias células. Uma das células é o mastócito, que é a célula, por acaso, envolvida na alergia. Mas é uma célula imunológica que, para infecções, em geral, ele não precisa trabalhar muito. Só que na criança, esse sistema imune ainda está amadurecendo, está definindo melhor a função de cada célula, cada uma faz o quê. E na criança, nesse processo que ela está aprendendo ainda a separar que células que ela precisa ativar para se defender, quando ela tem uma ativação viral, ela não precisa nem estar doente. Pode ser o pai. O que eu tenho visto agora de quadros de urticária em Covid é muito grande. E então, durante um processo de ativação imunológica, o mastócito dessa criança é solidário e vai lá trabalhar também para tentar ajudar a eliminar o vírus, a bactéria que entrou, e ela pode nem estar doente. Então, urticária aguda em criança, grande parte dos quadros, 70% das vezes, está associado à ativação do sistema imune no combate a um vírus, a uma bactéria, e nada a ver com alergia alimentar. Perfeito, maravilhoso. Era isso que eu queria ouvir. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostei, ó. A Paula perguntou: devo fazer algo diferente na gestação do meu segundo filho, porque o primeiro tem a PLV? Deve se cuidar bem. Deve se cuidar bem, se alimentar, cuidar da sua saúde, se alimentar de forma diversificada, tentar evitar o uso de medicações que não sejam necessárias, se for necessário, usa, tudo com critério. Se for possível, conversar com o obstetra, de tentar priorizar o parto normal. E aleitamento materno já nasceu, põe no peito, prioriza o aleitamento materno. Tem algumas coisas em relação à prevenção de dermatite atópica, que hoje é tentar não dar o banho, não tirar o vernix do bebê. Isso tem um alvo principal para a prevenção de dermatite atópica, mas dermatite atópica parece ser o primeiro degrau para favorecer a alergia alimentar. A sensibilização do bebê através da pele parece ser uma das vias mais importantes para a alergia alimentar. Então, o cuidado com a pele do bebê, tem estudos apontando na direção de prevenção também de alergia alimentar. E aí, nesse cuidado, é evitar excesso de sabões, e principalmente nas primeiras
48 horas, tentar manter o vernix, que é uma proteção natural do bebê. Perfeito. E a Camila está perguntando se tem como acelerar a cura, que tem uma criança de 9 anos com alergia a vários alimentos. Alergia a vários alimentos já é estranho. Hoje eu dei aula, estava dando aula para graduação aqui da Unicamp, e aí eu estava falando para os alunos assim, dos passos da anamnese, da história que a gente faz, né? Então, quando a gente está escutando o que o paciente está contando, o paciente está contando lá os sintomas que teve, tudo, mas eu estou de olho em alguns princípios da resposta imune, para eu saber se essa história é de alergia ou não, que é o sistema imune, toda a resposta, seja para infecção ou para alergia, toda a resposta imune é sensível, específica e tem memória. Então, eu vou buscar esses 3 pilares para saber na história se é alergia ou se os sintomas associados com alimentos podem ter uma causa secundária, algum tipo de intolerância por disbiose ou por alguma situação secundária. E esse pilar, que é a especificidade, que é isso, quando começa a ter alergia múltipla, alergia para vários alimentos, tem que subir uma pulguinha atrás da orelha. Não é normal ter alergia múltipla, porque o sistema imune, a falha dele é extremamente específica. E é um desastre muito grande ter uma alergia alimentar. Ter 2, então, 3, é muito estranho. Então, isso, ou tem uma alergia alimentar associada a algum tipo de diagnóstico não alérgico, alguma hipersensibilidade não alérgica, ou tem alguma doença, alguma condição que favoreceu a alergia alimentar. E aí tem 2 principais. Uma, a esofagite eosinofílica e a dermatite atópica. Então, quando fala 9 anos de idade com alergia múltipla, a primeira coisa é o estranho. Mas para tentar, vamos supor que seja mesmo alergia alimentar aos 9 anos de idade. Seria uma alergia persistente e que aí, se for mesmo uma alergia persistente, tem algumas formas da gente tentar estimular o sistema imune a dessensibilizar. E aí isso é indicado para alguns tipos de alergia específica, alguns tipos de alimento específico, que aí precisa conversar com o alergista. Precisa estar junto com o alergista, né? Bem juntinho. Ari, mais uma pergunta aqui. Eu vou seguir mais uma pergunta que eu acho muito importante. Eu vi que tem... O que eu fiz aqui, minha gente? Não sei, seu rosto veio bem para frente, assim. Eu fiquei grande. Pronto. Voltou. Eu fiquei grande. Tem a gente, pediatra em geral, a gente tem cometido alguns erros, né? Eu sempre falo isso com muita tranquilidade, porque eu acho que a nossa humildade está aí, né? Em reconhecer onde dá para a gente melhorar. E aí eu tenho muito investido nessa formação diferente, tenho conversado muito com pediatras. Você acha que, do ponto de vista da alergia alimentar, nós, lá da prevenção, temos errado em algum lugar, podemos melhorar alguma coisa, prestar mais atenção em algum tipo de queixa? O que você acha que dá para a gente melhorar aqui, na melhor dos seus conselhos aí? Olha, um dos aspectos que, assim, que acho que o pediatra pode ajudar muito, que eu acho que tem falhado, é em algo muito básico, que é o aleitamento materno exclusivo. Exatamente. E isso talvez começar desde a gestação, nas maternidades, o uso das fórmulas infantis. Eu pergunto, todos os meus pacientes, é lógico que a minha população tem um viés, porque eu só tendo alergia, ou suspeita de alergia. E todos os meus pacientes, todos eu pergunto se recebeu fórmula infantil na maternidade, independente de qual seja a alergia. É raro. Eu acho que talvez passe uns 6 meses para eu atender um caso que não recebeu fórmula na maternidade. Uma pena, né? Uma judiação. Impressionante. E esse é o pior momento para dar algo que seja diferente do leite materno. Sim. E eu vou fazer um pouco aqui a defensora, porque eu acho que a gente é muito pouco capacitado para realmente promover a amamentação. A gente é muito mais capacitado para prescrever fórmula. Não sei se vocês estão aqui, pediatras, de acordo comigo, mas quantas aulas vocês tiveram nos últimos anos de pós-formado sobre componentes do leite, componentes das fórmulas infantis e novas fórmulas e eventos e jantares e blá, blá, blá? E quantas aulas vocês tiveram que realmente te ajudaram a promover o aleitamento, né?
Depois que eu comecei a aprender mais com consultoras de amamentação boas, bem formadas, comecei a trazer esse pessoal para os meus cursos para falar com pediatras, para mim, minha vida, para entender. O meu consultório, assim, se tornou... Os meus números em amamentação aumentaram muito, né? Eu imagino nas maternidades deve ser pior ainda, porque lá as pessoas seguem protocolos, números. Então, a glicemia de tanto tem que dar complemento, porque a hipoglicemia, porque não sei o quê, a gente está sempre fugindo da complicação, né? Uhum. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que nós não fazemos a nossa parte na real promoção do aleitamento e por causa de um maquinário aí, de um sistema que existe para nos atrapalhar, não para, mas que nos atrapalha muito nessa capacitação. Então, a gente tem que ir atrás e se capacitar cada vez mais. Concordo. E falo a mesma coisa para tudo, tanto dificuldade alimentar, quanto obesidade, quanto desnutrição, tudo isso, para tudo isso, o aleitamento materno é a primeira resposta, né? Tem um estudo muito legal que eu gosto de citar sempre, já, só para encerrar meu raciocínio, que é o do Baby Led Introduction to Solids, o BLIS, que veio depois do BLW, né? O BLIS é como se fosse um BLW aperfeiçoado, porque o BLW não estava dando certo, cientificamente falando, né? Aí eles vieram com o BLIS, não, então vamos fazer o BLIS para melhorar aí os números em obesidade e dificuldade alimentar. O que era o BLIS? Fora todas as questões que já eram da introdução alimentar participativa, eles fizeram um apoio ao aleitamento materno desde a 28ª semana de gestação. O desfecho era alimentação aos 6 meses, né? E depois aos 2 anos. Mas eles já fizeram um trabalho desde a gestação de apoio ao aleitamento, de apoio ao puerpério, de apoio à maternidade, de apoio ao casal, de sinais de fome e saciedade, tudo isso. Mesmo assim, o BLIS sozinho não é um fator de prevenção da obesidade. Mesmo assim. Mas vários outros desfechos, inclusive o sucesso na amamentação, naquele estudo foram melhores por conta de todo esse apoio, que é aí que eu acho que a gente tem pouca formação. Então, quem não trabalha com rede multiprofissional, né, de vários profissionais ajudando em tudo, em toda essa prevenção, normalmente não vai ter um sucesso nisso tudo. A gente não tem esse olhar tão integrado, né, infelizmente. Mas gostei da relação. E eu queria só... então, esse em relação a meu pedido em relação à prevenção. Agora, na criança que já teve alergia alimentar, então, no paciente que eu estou acompanhando em conjunto, né? Então, que eu tô sempre junto com algum pediatra, né? Que estão nos mais diversos lugares aí. Uma coisa que eu ia pedir ajuda dos pediatras, assim, que eu acho que quando a gente tem a mesma linguagem, quando o especialista que está acompanhando tem a mesma linguagem, consegue passar, né, a mesma mensagem para a família, para a mãe, essa mãe se sente melhor, assim, tem mais segurança para caminhar. E um aspecto que eu vejo que assusta muito as famílias, mas às vezes assusta muito o pediatra, são 2 pontos que eu queria pedir ajuda mesmo. Uma em relação à benignidade da proctocolite, do sangue nas fezes no bebê que está bem. Então, a Roberta muitas vezes de novo. O bebê tá ótimo e tem aquele pontinho, aquela raiazinha, e muitas vezes a angústia, o estresse por conta de ter que achar um alimento e que não tem exame, não tem teste, muitas vezes acaba levando ao desmame, desnecessariamente, porque é algo extremamente benigno. E o outro ponto é a ditadura do gramas por dia de ganho de peso também. Gente. Que, pelo amor de Deus. Que também, especialmente na criança que teve alergia alimentar, tem tantos fatores associados para a recuperação do ganho de peso na criança que caiu na curva. E que, assim, os especialistas que estão acompanhando, a gente está atento, que é importante, a criança vai recuperar, mas tem o seu tempo, tem o seu ritmo. Muitas vezes, quando a alergia alimentar surgiu, a gente não deu nem para a gente conhecer direitinho a curva que essa criança tem. Então, olhar o todo, olhar a criança como um todo, como está o desenvolvimento neuropsicomotor dela, como está o estado geral.
Porque se a gente coloca um ponto, assim, o alvo é esse, precisa ganhar tanto, precisa parar o pontinho de sangue. A gente deixa de olhar para a criança, deixa de olhar para a mãe, e a gente fica numa angústia grande, assim, de tentar traduzir, e se a gente tem uma comunicação comum com o pediatra, é muito bom. Fundamental. Maravilhoso, isso serve para tudo também, viu, gente? Como a alergia conversa, né, com os outros diagnósticos, porque um dos grandes motivos das crianças terem dificuldade alimentar é essa forçação de barra também para ganhar peso lá atrás, né? Às vezes a criança tem outra genética. Olhem para o IMC, eu sempre falo isso para os pediatras. Não olhem para o peso, olha para o IMC desde sempre. Você tem curva de IMC disponível desde 0 dias de vida. Então, o IMC ajuda. Às vezes a criança tem uma altura incompatível com o que você quer que ela ganhe de peso, né? Então, é individualizar mesmo. Maravilhoso. Bom, Ari, o que você acha? O recado mais importante do universo da alergia alimentar para pais e pediatras. Aí eu vou deixar um tempinho para as perguntas, porque tem um montão. Mas esse é assim, o recado que você acha que não pode deixar de dar para a gente. Bom, difícil resumir em um recado, mas eu acho que a tranquilidade, olhar, acho que tem a ver um pouco com essa última fala, né? Os pais que têm filhos com alergia alimentar estão muito ansiosos e é natural e é compreensível, eles projetam a vida da criança, porque fazer restrição alimentar não é fácil, fazer restrição alimentar para alergia. Fazer uma dieta, reduzir um alimento já é difícil. A gente mudar um padrão alimentar já é difícil. Agora, fazer restrição para alergia é algo extremamente trabalhoso, que tem um impacto, muda a rotina e a vida da família inteira. E os pais fazem isso com muito amor, com muita dedicação, mas eles sentem o peso. E quando eles projetam isso para a vida do filho deles, e lá na frente, eles sofrem demais. E esse sofrimento, às vezes, acaba trazendo um peso e uma angústia, e esses pais, às vezes, acabam vivendo uma realidade que está lá num futuro que nem existe ainda. Então, é necessária adaptação, façam as adaptações necessárias. Na alergia alimentar, uma fase do tratamento é a restrição alimentar para manter essa criança bem, segura, sem sintomas. Mas isso, em geral, é transitório. E mesmo quando não, nos casos que são persistentes, existem formas de tratamento também. E tentar acho que talvez é isso, não transformar a vida da criança numa alergia. Não viver em função apenas da alergia. O que eu quero dizer com isso? Que é importante incluir essa criança nas questões sociais, no convívio social, na alimentação, olhar, né? A Denise fala melhor que eu aí na questão, né, do desenvolvimento das competências orais, das habilidades que essa criança precisa ter, viver as fases desse bebê. Flock, meu cachorro. Tá acompanhado, viver as fases, ele está reclamando atenção. Viver as fases de desenvolvimento e as fases da alimentação que essa criança tem, como outras crianças. A alergia alimentar não tira tudo isso. Maravilha. Maravilhosa. Tem um monte de perguntas. Eu vou tentar fazer algumas, porque eu queria aproveitar, porque a galera está loucamente perguntando aqui. Aí depois a gente faz uma finalização aqui. Vamos lá. A Paula, que falou para gente que tinha o primeiro filho com alergia alimentar, com APLV, ela perguntou se durante a gestação dela e a amamentação do segundo filho, ela deve consumir leite de vaca. Deve. Pode ser bom. Ela não deve fazer restrição nenhuma. Nenhuma restrição previne. As mães muitas vezes querem fazer porque tem uma necessidade de fazer alguma coisa. Isso de querer fazer alguma coisa não necessariamente ajuda, pode até atrapalhar. Existem alguns trabalhos que sugerem, não é uma verdade que realmente vai aumentar o risco, mas existem trabalhos que sugerem que a restrição pode, inclusive, aumentar o risco. Piorar, né? Exato. Perfeito, está super respondido. Agora tem uma pergunta polêmica aqui. Eu vou te botar numa situação... Sei lá. Tem uma pessoa perguntando se tomar probiótico ajuda a criança a adquirir tolerância. Ai. Tá. É polêmica, mas dá para... É como a de prevenção. Dá para responder. É polêmica, dá para responder.
Bom, uma das coisas que quando a gente pensa tanto na prevenção quanto em desenvolver tolerância, o que a gente está querendo? Está querendo que o sistema imune aprenda a reconhecer que alimento é alimento. Seja que ele aprenda já de primeiro e nem desenvolva alergia, ou se já desenvolveu alergia, que ele aprenda e consiga corrigir aquele reconhecimento errado que ele fez. E a principal escola que o sistema imune tem para fazer isso é a microbiota, que é formada e é modulada por inúmeros fatores. Como essa criança come, qual a diversidade da sua alimentação, a qualidade da sua alimentação, se ela faz atividade física, se ela dorme bem, seu nível de estresse, que doenças outras que ela tem, que medicações que ela usa, tudo isso interfere nessa escola, para a formação dessa escola. Como serão os professores que vão estar, que tipo de formação esses professores do sistema imune têm, que estão lá. E um dos professores que tem sido estudado são os probióticos, mas é um professor. E aí tem alguns trabalhos com alguns vieses. Vieses são alguns fatores que podem confundir na seleção dos grupos. Tem alguns trabalhos que mostraram que determinados probióticos, né, o probiótico mais estudado para isso é um probiótico que chama LGG, é um probiótico que mostrou que é um professor que ensina uma população do sistema imune a favorecer regulação, que é favorecer um meio ambiente propício para a tolerância. Mas não necessariamente eu posso garantir, e aí esse é o problema, quando a gente falou lá, e a Denise também na área de obesidade também falou, que não tem nenhuma estratégia, nem mesmo o aleitamento materno, que é rico em fatores para ajudar esse sistema imune, sozinho não previne, sozinho não determina que sai. Mas pode ser que ajude? Pode ser que ajude. Mas tem que tomar cuidado. Uma escola, então eu dei o exemplo que a microbiota, que é a principal escola do sistema imune. Uma escola, para ser uma boa escola, adianta eu ter é importante eu ter um bom professor de matemática? É muito bom ter um bom professor de matemática, um bom professor de história. Mas eu posso dizer que um aluno saiu bem informado, então desenvolver tolerância seria uma boa formação. Adianta só um professor de matemática? Não. Exatamente. Então, o aluno precisa ter a parte dele, né? Isso. A participação dele. Isso. Perfeita a comparação. Perfeita, super entendi. Tá bom. Muito bem. Ó, a Liana nutricionista, está falando aqui que o excesso de informação atrapalha muito os pais, que deixa os pais estressados. Realmente, Liana, eu acho que eu fiz até minha última postagem no meu Instagram foi sobre isso, e hoje saiu um texto na CNN Health exatamente sobre isso. O título do texto é "Por que você precisa procurar primeiro o seu médico e não o Google e os seus amigos quando você tem uma dúvida sobre saúde?" Tá? Só que eu acho que a gente perdeu a mão disso, eu acho que essas coisas ainda vão piorar. Os pacientes estão realmente chegando muito estressados, com muita cobrança, por conta de excesso de informação que eles encontram em outras fontes aí. Mas, enfim, a gente não desiste, né? Tem uma pergunta, a Amanda perguntou 2 vezes aqui já. A diferença de alergia, IgE mediada e FPAS. Se você pode falar. A gente não, né? Você pode falar sobre isso. Tá. Muito bem. Bom, rapidinho, então, porque a alergia, então, é o sistema imune reagindo errado, reconhecendo errado que alimento, esqueceu que alimento é alimento e organizou uma resposta lá contra esse alimento. Essa resposta pode usar vários tipos de ferramenta, vários tipos de arma. Uma das armas que se destaca é o IgE, que é um tipo de anticorpo, que tem como característica sintomas imediatos, na hora, pode acometer múltiplos órgãos, pode dar inclusive anafilaxia, reação anafilática. Para o diagnóstico, os exames ajudam, né? Tem exames, tem testes para avaliar a sensibilização, e é uma alergia do tipo imediato, sintomas que produz sintomas imediatos e melhoram também rapidamente. Em algumas horas, todos os sintomas desaparecem, com ou sem medicação. A gente orienta o tratamento, tudo, mas é uma alergia bem imediata. E tem um outro grupo de doenças, que aí é um grupo grande, de doenças que envolvem várias outras células em geral, e não envolve o IgE. Uma dessas doenças chama-se FPAS, que é uma sigla,
FPIES. É uma síndrome de enterocolite induzida por proteína alimentar. Nessa doença não IgE mediada, várias células participam e tem uma célula que é o neutrófilo, que é um soldadinho rápido que ele produz sintomas que são rápidos também, então em geral os sintomas surgem de 1 a 3 horas depois do contato com o alimento, é relativamente rápido para uma alergia não IgE mediada, na forma aguda do FPAS. O FPAS tem a FPAS, né, a síndrome, tem 2 formas, uma forma aguda e uma forma crônica. Na forma aguda, os sintomas surgem de 1 a 3 horas depois, com vômitos repetidos. Os sintomas são basicamente gastrointestinais, diferente do IgE mediado, que pode ter sintoma na pele, respiratório, gastrointestinal. E na FPAS, os sintomas se restringem ao trato gastrointestinal, principalmente na forma aguda, com vômitos repetidos. A criança pode ficar molinha, letárgica, depois desses episódios de vômito. Perfeito. Respondido, Amanda? Qualquer coisa você me avisa aqui, beleza? Eu não enxergo direito, viu? Eu estou resistindo ao óculos, mas aí agora eu vi, tem um monte de gente querida aqui. Tem um monte de gente aqui te agradecendo. A Roberta, Lucas, Liana. Tem um pessoal aqui falando que você manteve a amamentação, que você salvou a amamentação. Várias pessoas, principalmente pacientes seus. Que bom. E tem uma pessoa perguntando sobre... Então, deixa eu só resumir antes dessa. 3 pessoas perguntaram sobre autismo e alergia. Se tem alguma diferença, se eles demoram mais para adquirir tolerância e se precisa fazer algum tipo de restrição pensando no autismo. Tá. Esse tema, sim, dá pano para manga. Porque tem um grupo, mas que fala autismo como uma manifestação de alergia alimentar. Autismo não é manifestação de alergia alimentar. A alergia alimentar não causa autismo. O que acontece é que no autismo, é uma doença complexa, eu não sou especialista nisso, mas estudo por conta de que as crianças com autismo, com TEA, são um grupo de crianças onde a prevalência de alergia alimentar realmente é comum. Tem um estudo epidemiológico de 2020, 2019, na verdade, foi antes da pandemia, que mostrou uma prevalência maior do que na população geral. E muito provavelmente porque, assim como a alergia alimentar, uma doença complexa que depende também de uma conversa com o sistema imune, as mesmas variáveis que favorecem a alergia alimentar também favorecem autismo. Então, nas crianças que têm autismo e que têm alergia alimentar, a restrição do alimento, o diagnóstico da alergia alimentar, e eu tenho alguns pacientes assim, que quando se faz o controle, se faz a restrição, se faz o controle dos sintomas, controla o processo inflamatório, essa criança melhora, tem uma maior estabilidade do seu quadro de autismo. Ela continua com autismo, mas aquele gatilho inflamatório sintomático, porque lembra que no autismo, essa criança que tem uma alergia alimentar e que tem dor, a forma como ela interpreta essa dor e como ela responde a essa dor é diferente. Então, eu acho que uma mensagem importante é que a alergia alimentar não é a causa, eu vejo muitas mães com alergia alimentar com medo de que as crianças desenvolvam autismo, como se o autismo fosse uma evolução da alergia alimentar, baseado em algumas informações de internet, de Dr. Google e de alguns profissionais que a gente sabe, né, que propagam esse tipo de informação, e isso não é verdade, não tem base científica, não é para achar que a alergia alimentar é um passo para o autismo. Não sei se eu fui clara, mas... Totalmente clara, então, totalmente clara. Gente, eu acho que deu o nosso horário, tá? A gente já abusou bastante aqui da doutora Ariana. Ari, muito obrigada. Essa live vai ficar com certeza gravada aqui na minha página. Depois eu mando o link para você colocar na sua, divulgar. Enfim, foi ótimo. Pessoal que tiver pergunta para a doutora Ariana, tem o Instagram dela aqui. Tem, né, Ari? doutora.ariana. Eu não coloquei? Ele não aparece? doutora.ariana Yang com Y. O Yang é com Y.
Não sei por Isso. que não está aparecendo aqui agora, enfim. Tá. Mas muito obrigada. Espero que a gente possa se falar de novo aí sobre outros temas. Uma hora só sobre esofagite eosinofílica, que eu vi que teve gente que perguntou aqui, mas fica para outro dia, que eu tenho medo da gente cair. É Tá verdade. bom? Muito obrigada, viu, Denise? O prazer e continua seu trabalho aí, que é muito maravilhoso. Obrigada pela Muito conversa. obrigada. Ó, a Liana colocou seu Instagram aqui, mas acho que a maioria de quem está aqui já te segue. Tá Tá bom. bom? Um beijo, Tchau, gente. Um beijo. beijo, gente. Ah, tem a Obrigada, Mayra aí boa também, lá do noite. IAC. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Denise. Um Tchau, prazer, tchau. viu, conversar com Obrigada. você. Tchau. Tchau, tchau.